Você já se perguntou como a fé pode se manifestar de forma poderosa diante da adversidade? A história de Elias no Monte Carmelo não é apenas um relato histórico, mas um convite para explorarmos o poder de Deus diante dos falsos profetas. É uma narrativa que questiona a nossa lealdade, revela a grandeza do Senhor e nos desafia a refletir sobre a verdade de nossa própria fé. Na Bíblia, em 1 Reis 18, encontramos Elias, um profeta destemido em um tempo de grande apostasia. O povo de Israel havia se afastado do Senhor, adorando Baal, um deus pagão que prometia prosperidade e fertilidade, mas que não tinha poder algum. A passagem que nos diz isso é eloquente: o povo não poderia decidir entre dois senhores. 1 Reis 18 horas e 21 minutos. Este dilema é algo que todos nós enfrentamos: quem ou que realmente rivaliza com a nossa devoção a Deus em nossas vidas? Você já sentiu essa luta? Essa história é a escolha de se manter firme na verdade de Deus diante das vozes enganosas ao nosso redor. Mas o que Elias fez em resposta a essa crise espiritual? Com grande coragem, ele convocou o povo para um confronto no Monte Carmelo. Imaginemos aquela cena: uma montanha elevada, o céu limpo e o povo de Israel reunido, ansioso por ver qual Deus responderia. Em 1 Reis 18 horas e 22 minutos, Elias se apresenta: e eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450. Nesses momentos, quase podemos sentir a tensão no ar, não é? Um homem contra todo um grupo. Essa ousadia pode nos inspirar a considerar como respondemos às injustiças e inverdades em nosso mundo. Elias propôs um desafio: em cada lado prepararia um altar e invocaria seu Deus. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Essa iniciativa nos faz refletir: será que estamos dispostos a demonstrar nossa fé? Em um mundo repleto de incertezas, será que temos a coragem de colocar nossa confiança em Deus de forma tão audaciosa? Os profetas de Baal, por sua vez, se prepararam fervorosamente, clamando e dançando ao redor de seu altar, mas o céu permaneceu em silêncio. Em 1 Reis 18 e 26 e 29, lemos sobre o desespero deles, uma cena que traz à mente as nossas próprias tentativas frustradas de dar sentido à vida fora de Deus. Quantas vezes buscamos ajuda ou consolo onde não existe, gritando sem obter resposta? Infelizmente, isso é uma realidade que muitos de nós conhecemos bem. Mas a história não termina aí. Elias, cheio de fé, teve um plano que ia além dos rituais. Ele não apenas preparou o altar, mas também instruiu que a água fosse derramada sobre ele. 3 vezes, a água foi derramada, criando uma poça ao redor do altar. Aqui vemos a importância de confiar em Deus não apenas em circunstâncias fáceis, mas também quando tudo parece perdido ou impossível. Como você reage quando a sua situação parece impossibilidade? Será que você se lembra de quem Deus é, mesmo nas tempestades da vida? Chegou o momento da invocação de Elias. Em 1 Reis 18 em 36 e 37, lemos sua oração: em Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Elias não apenas pede resposta, ele intercede para que o Senhor revele sua glória e poder. Isso nos provoca a pensar: o que você busca em suas orações? Você está orando para edificar a seu próprio reino ou para glorificar o nome do Senhor? E o que acontece a seguir é espetacular. Quando Elias terminou sua oração, o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o altar, a lenha, as pedras e até a água que estava ao redor. 1 Reis 18 horas e 38 minutos. Imagine a cena: o povo ficou estupefato, e a frase que ecoou em seus corações foi: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Essa revelação é transformadora. Em momentos em que o mundo oferece diluições da verdade, onde você pode testemunhar o poder de Deus na sua vida, é essa experiência que nos leva à profunda reflexão sobre quem realmente servimos. Ao ver o poder de Deus em ação, o povo foi levado a uma decisão. Os profetas de Baal foram capturados e levados a julgamento, e a idolatria enfrentou a justiça que merecia. Isso nos convida a uma pergunta: estamos prontos para confrontar as mentiras em nossas próprias vidas? É fácil criticar os falsos profetas de outrora, mas será que,
involuntariamente, não idolatramos coisas semelhantes hoje? Hoje, quantos falsos deuses estão nos sussurrando no cotidiano, oferecendo falsas promessas de felicidade e sucesso? Elias, agora uma figura de coragem e fé, fez o que muitos de nós sonharíamos, e ele desafiou os ídolos e saiu vitorioso. Essa vitória não foi apenas para ele, mas um retorno ao Senhor da aliança que havia sido esquecido. É essa restauração que nos oferece esperança, o Deus que responde ao clamor de um coração sincero, que está disposto a sacrificar tudo no altar da fé. Se você está se perguntando como isso se aplica à sua vida, saiba que cada um de nós tem Montes Carmelo a enfrentar. Cada um de nós é chamado a levantar a voz contra os enganos, a interceder por aqueles que se perderam e a propor um caminho de volta ao verdadeiro Deus. Essa é a nossa missão como filhos e filhas do Altíssimo, em ser a luz que brilha nas trevas, refletindo a fúria e a paixão de um Deus que não se esqueceu do seu povo. Elias não parou por aí. Após a vitória, ele foi advertido sobre a ira da rainha Jezabel, que prometeu vingança a 1 Reis 19 em 1:2. Mesmo após ver a manifestação poderosa de Deus, Elias se sentiu ameaçado e fugiu para o deserto. Essa parte da história pode surpreendê-lo. O homem mais corajoso de Israel estava fugindo com medo. O que isso nos diz sobre a fragilidade da fé humana? Você já se sentiu assim, mesmo após experiências poderosas com Deus? Como podemos continuar a confiar quando a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis? A narrativa continua mostrando que, mesmo no deserto, Deus não abandonou Elias. Ele enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo, a 1 Reis 19 em 5:7. Às vezes, precisamos ser lembrados de que até os profetas precisam de descanso e renovação. Que tipo de alimento espiritual você está buscando? É tempo de parar e refletir sobre como alimentamos nossas almas em tempos de necessidade. Estamos apelando ao Senhor? Estamos permitindo que Ele nos fortaleça em nossos momentos de fraqueza? Nessa jornada pela vida, Elias nos oferece mais do que uma história, ele nos fornece um espelho em que podemos nos ver. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos momentos em que vacilamos na fé. A grande verdade é que Deus está sempre presente para nos restaurar, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou perdidos. Portanto, como você se preparará para o próximo desafio em sua vida? Como você pode invocar a presença de Deus da mesma maneira que Elias fez? Essa narrativa, rica e profunda, nos ensina que somos chamados a um relacionamento íntimo com Deus, assim como Elias o teve. E é aqui que minha reflexão sobre Elias se aprofunda ainda mais, e em cada batalha que enfrentamos, sempre podemos contar com a certeza de que Deus está continuamente, mesmo que pareça distante. Agora, deixe-me levar você a um espaço de questionamento contínuo em como responderemos ao nosso próprio Monte Carmelo. O que sua aventura de fé coachando diferentes desafios revelará sobre quem você é e quem Deus é? Não perca o próximo capítulo dessa história poderosa. Afinal, a vitória de Elias não é o fim, mas apenas o começo de um diálogo espiritual entre nós e nosso Criador. Vamos juntos explorar mais sobre o que Deus fez por Elias e como essa história se desdobra em nossas vidas hoje. Fique atento! O episódio no Monte Carmelo nos oferece não só uma vitória espetacular, mas também inicia um diálogo interno e desafiante sobre a continuidade da fé. Após a vitória e o sustento no deserto, a história de Elias nos leva a um novo confronto, a uma nova fase de sua missão e na transição de um profeta em luta para um homem que deve novamente escutar a voz de Deus em meio à dúvida e ao desespero. Depois de escapar da ameaça de Jezabel, Elias se retirou para a caverna no Monte Horebe, onde buscou encontrar a Deus. Em 1 Reis 19, 11-13, Deus o instrui a sair e se colocar diante do Senhor. A mensagem aqui é profunda, e mesmo quando estamos na escuridão e na dúvida, Deus ainda nos chama a um encontro. A sussurrante voz de Deus em meio ao vento, terremoto e fogo é uma poderosa representação da verdade de que, muitas vezes, Deus não está nas tempestades emocionalmente ruidosas de nossas vidas, mas sim nas calmarias sutis que pedem nossa atenção. Quantas vezes estamos tão ocupados em buscar respostas que não escutamos a voz de Deus sussurrante no meio do caos? A vida moderna, cheia de distrações e barulhos, pode nos afastar de momentos de tranquilidade com Deus.
Como podemos calar essas vozes e nos concentrar na direção que Ele está nos dando? O momento de Elias na caverna nos desafia a recuar, a silenciar nossos medos e a entrar em um diálogo com o Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ser uma tempestade. Após essa experiência íntima com Deus, Elias recebeu novas instruções. Ele foi chamado para ungir Azael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor, a 1 Reis 19:15-18. Essa parte da história é uma ilustração poderosa da continuidade do propósito de Deus, demonstrando que, mesmo em nossos momentos de fraqueza e confusão, Ele tem um plano. Isso também nos mostra que nossas experiências de fé não são meramente pessoais, mas fazem parte de um quadro maior da soberania de Deus. O que aprendemos com isso? Que mesmo quando a vida parece estar fora de controle, Deus nunca para de trabalhar. Ele continua a chamar novos líderes e a preparar o caminho para aqueles que virão. Em nossas vidas, como podemos estar atentos à maneira como Deus está chamando outros ao nosso redor? Às vezes, o chamado para um novo nível de fé ou serviço pode vir de maneiras que não esperamos ou em momentos que não estamos prontos para ouvir. E assim, o ministério de Elias avançou, e o legado que ele deixou começou com a unção de Eliseu, um ato de fé que marcou a transição entre duas gerações. Eliseu, que se tornou colega de Elias, é um exemplo de como Deus frequentemente nos chama para novos desafios e oportunidades de crescimento em momentos em que pensamos que tudo já foi feito. Será que entendemos que, cada vez que Deus nos leva a uma nova estação, Ele também está preparando outros para se juntar à missão? À medida que Elias se despede desta fase de sua vida, encontramos uma das cenas mais emblemáticas e significativas de toda a narrativa em sua ascensão ao céu em um carro de fogo, a 2 Reis 2h11. Este momento não é apenas um ponto culminante, mas também uma reafirmação da presença de Deus em nossas vidas, mesmo diante da morte. Essa transição não é um fim, mas um lembrete de que, para Deus, as fronteiras entre o céu e a terra não são tão rígidas. Quando refletimos sobre a ascensão de Elias, podemos nos perguntar que legados deixamos para aqueles que nos sucedem? O que estamos fazendo em nossas vidas para preparar o caminho para que outros possam experimentá-lo? O impacto de Elias não termina com sua vida, ele continua a viver no ministério de Eliseu e na fé de muitos que viriam depois. Da mesma forma, cada um de nós tem o potencial de mover corações mesmo após nossa partida. Assim, a história de Elias se transforma em uma parábola sobre fé, dinâmica e resiliência. Aquela ousadia de ficar firme em meio a adversidades, aqueles momentos de dúvida e retorno à voz de Deus, e a gloriosa ascensão são ações que se geram uma nova camada de entendimento sobre o relacionamento do homem com o divino. Concluímos nossas reflexões sobre a vida de Elias trazendo à tona algumas perguntas cruciais para a aplicação em nossas vidas. O que você fará quando enfrentar seus próprios Montes Carmelo? Ao olhar para sua vida, para seu contexto, você já identificou vozes que competem pela sua lealdade? Como podemos levantar altares em nossas vidas que honram a verdadeira fé em Deus? Como a história de Elias nos desafia a ser agentes de mudança? Em nossa sociedade, onde a idolatria pode se manifestar de maneiras sutis, como podemos fazer a diferença? Que ações podemos empreender para descansar na voz de Deus e responder ao chamado da fé, mesmo que isso signifique ir contra a corrente? Lembre-se, a vida de Elias é uma jornada que ressoa com cada um de nós, mostrando que a fé não precisa ser perfeita, mas deve ser autêntica. Devemos nos encorajar mutuamente em nossa caminhada de fé, sabendo que, mesmo quando vacilamos, Deus está presente, nos sustentando e chamando para uma jornada de volta a Ele. E ao olharmos para o futuro, que possamos ser como Elias, dispostos a ouvir, a obedecer e a confiar. Que o nosso testemunho também inspire outros a buscar a verdadeira essência de Deus, porque a história de Elias não é somente sua, é um convite para cada um de nós. Que a coragem, resiliência e fé de Elias se tornem um padrão em nossas vidas. Que aprendamos a persistir em nossa busca pela verdade de Deus, a calar as vozes que nos distraem e a interceder por aqueles ao nosso redor. Cada passo dado em fé nos altera e transforma, não só a nós, mas a todos que testemunham o mover de Deus em nossas vidas. Portanto, ao fecharmos este capítulo da história de Elias, abram-se novos horizontes em nossas jornadas pessoais de fé. Sigamos adiante,
sabendo que devemos levantar a voz no nosso Carmelo, não com medo, mas com a certeza de que, se Deus é por nós, quem será contra? Essa certeza é um presente que devemos compartilhar e expandir, como a luz que brilha no escuro. Este é o chamado, esta é a nossa missão. Que Deus, através de suas experiências e da vida de Elias, nos permita viver cada dia como uma declaração da sua glória. Sigamos firmes na fé, sempre à escuta de sua voz, prontos para a próxima etapa da jornada que Ele tem para nós. Amém.